À mesa, na frente dos amigos dela, minha filha sussurrou para mim: Pai, você é o meu estresse. Preciso que você suma até amanhã. Eu não pedi explicações, não chorei. Apenas subi as escadas, coloquei 2 trocas de roupa numa sacola de supermercado e saí. Às 11 da noite, com 79 anos, sem ter para onde ir. Ela achou que tinha me destruído, mas não sabia o que eu escondia do outro lado da cidade, nem o que aquela noite mudaria para sempre. Se esta história mexe com você, inscreva-se. Todos os dias, uma história que poderia ser a sua. Diga-nos de onde você está assistindo. Meu nome é Arthur Mendes de Oliveira. Tenho 79 anos. Sou viúvo. Fui professor de história por 42 anos. E naquela noite, sentado à mesa da minha filha Adriana, eu entendi que minha vida não importava mais para ninguém. Era um sábado. Ela havia convidado 6 pessoas do trabalho dela. Pessoas que falavam de hotéis 5 estrelas, clientes estrangeiros, promoções. Eu estava ali porque ela me ordenou que estivesse naquela manhã. Pai, se for descer, não fale. Apenas se sirva e fique quieto. Eu não perguntei por quê. Eu não perguntava mais nada. Desde que Helena, minha esposa, morreu, aprendi que é melhor ficar em silêncio do que ser um incômodo. Coloquei uma camisa limpa, penteei o cabelo, desci. E me sentei na cabeceira da mesa onde ninguém precisaria olhar para mim. Onde eu poderia me fazer de invisível, porque era isso que Adriana queria, que eu desaparecesse sem desaparecer. A mesa cheirava a perfume caro e a vinho tinto. Adriana tinha posto a louça boa, aquela que guardava desde o casamento. Havia velas, música ambiente, tudo preparado para impressionar. Servi-me de um pouco de salada. Mastiguei devagar, tentando não fazer barulho, tentando não perturbar com o som da minha existência. Ao meu lado estava Catarina, a vizinha do quarto andar, aquela mulher que sempre me olhava com uma pena disfarçada. Seu Arthur, como vai? Ela me perguntou com aquela voz doce que as pessoas usam quando não se importam com a resposta. Bem, obrigado, eu disse. Ela sorriu e voltou a conversar com os outros. Ninguém mais me dirigiu a palavra. Era como se eu fosse um quadro antigo pendurado na parede. Eu estava ali, mas ninguém notava, ninguém queria ver, só ocupava espaço. E era exatamente isso que eu era para a Adriana, espaço ocupado. Adriana riu muito naquela noite, demais. Eu a conhecia. Sabia que quando ela ria de forma tão forçada, era porque estava à beira do colapso. Naquela tarde, seu ex-marido Gabriel tinha ligado de novo pedindo dinheiro. Eu ouvi do meu quarto: Não tenho nada para te dar, Gabriel. Me deixa em paz. Ela desligou e ficou no corredor, respirando fundo, com as mãos fechadas. Saí para perguntar se estava tudo bem. Ela me olhou, como se eu tivesse interrompido algo sagrado, como se a minha presença fosse uma invasão. Pai, vá para o seu quarto. Não disse nada, apenas voltei. Fechei a porta e sentei na cama, encarando a parede, me perguntando quando eu tinha deixado de ser o pai dela para me tornar o seu fardo. Foi quando Helena morreu ou foi antes? Foi gradual. Ou houve um dia específico em que eu parei de importar para ela? Eu não sabia, só sabia que doía. Doía do jeito que dói se sentir invisível dentro da própria família. Durante o jantar, um dos convidados contou uma piada sobre um velho que se perde no supermercado. Todos riram. Eu sorri também, embora não tenha entendido a graça. Embora eu soubesse que a piada era sobre pessoas como eu, velhos, que atrapalham, confusos. Adriana encheu sua taça de vinho pela 3ª vez. Suas mãos tremiam um pouco. Catarina se inclinou para ela e disse em voz baixa, mas audível: Ai, Adriana, deve ser exaustivo ter seu pai em casa o dia todo. Eu coloquei minha mãe numa casa de repouso há anos. Foi a melhor coisa para todo mundo. Adriana não respondeu, apenas assentiu levemente, como quem recebe um conselho que já havia considerado, como quem já tinha pesquisado opções. Apertei meu garfo,
Senti algo quente subir no peito, uma mistura de raiva e vergonha. Mas não disse nada, porque sabia que se falasse, ela me calaria na frente de todos, e essa humilhação teria sido pior que o silêncio. Então veio o momento depois do jantar. Alguém tinha trazido bolo. Adriana serviu. Eu não queria. Não estou com fome, eu disse. Ela nem me olhou. Apenas deixou o prato na minha frente e continuou a conversar com seus convidados como se eu não tivesse falado. Como se eu não existisse. Tomei um gole de vinho. Estava quente, amargo. Olhei em direção ao corredor, procurando por Luana. Minha neta não tinha descido de novo. Todas as vezes que Adriana recebia gente em casa, Luana se trancava no quarto. E eu sabia por quê. Porque minha neta odiava essas reuniões falsas. Porque ela era a única naquela casa que ainda me olhava nos olhos, que ainda perguntava como eu estava, que ainda me abraçava quando eu voltava do mercado. Mas naquela noite, nem Luana desceu. E isso doeu mais do que tudo. Porque significava que Adriana estava afastando ela de mim também. Aos poucos, com ordens disfarçadas de sugestões, olhei para o meu prato, o bolo intocado, e me lembrei. Adriana tinha 7 anos. Tínhamos vindo a esta mesa. Helena tinha feito seu bolo de aniversário de chocolate, o favorito dela. Adriana soprou as velas, fez 3 desejos e depois correu para mim. Pai, faz um desejo comigo, e eu desejei. Que você seja sempre feliz, meu amor. Ela sorriu, me abraçou com aqueles bracinhos que mal fechavam no meu pescoço e disse: eu só quero que você fique comigo para sempre, sempre, papai, para sempre. Fechei os olhos, respirei fundo e voltei ao presente, a esta mesa onde aquela mesma menina, agora uma mulher de 43 anos, acabara de me dizer que eu estava atrapalhando, que eu deveria ir embora amanhã, como quem pede para levar o lixo para fora. E eu me perguntei, em que momento aquela menina se quebrou? Ou será que quem se quebrou fui eu? Adriana se levantou para servir mais vinho. Quando voltou, inclinou-se para mim. Eu levantei o olhar. Seus olhos estavam vermelhos, brilhantes, cansados, vidrados pelo álcool e por outra coisa, por anos de ressentimento acumulado. Ela me encarou e disse em voz baixa, mas clara, com aquela frieza que só se aprende com a prática: pai, você é o meu estresse, preciso que você suma até amanhã. Alguns dos convidados ouviram. Um riu, nervoso, sem saber se era uma piada. Outro tossiu e desviou o olhar, desconfortável. Catarina ergueu as sobrancelhas com um sorriso de quem sabe, como se dissesse: já era a hora. Muito bem. Eu continuei imóvel, com o garfo ainda na mão, o vinho pela metade, o coração batendo devagar, como se também quisesse desistir. Não perguntei para onde, não pedi explicações, não implorei, porque eu entendi. Não havia mais explicações, só esgotamento, só rejeição, só aquela frase que me partiu em 2 e finalmente me mostrou o que eu sempre temi, que minha filha não me amava mais. Talvez nunca tenha amado. Terminei de mastigar devagar, com calma, como se nada tivesse acontecido. Coloquei o garfo sobre o prato sem fazer barulho. Limpei a boca com o guardanapo, dobrei-o, deixei-o ao lado do prato e me levantei lentamente. Meus joelhos estalaram. Ninguém me olhou. Todos continuaram conversando, rindo, bebendo, como se eu já não estivesse ali, como se eu já tivesse ido embora. Empurrei a cadeira com cuidado, sem barulho, porque até na minha partida eu queria ser invisível, não atrapalhar, não incomodar. Caminhei em direção às escadas e, enquanto subia, segurando no corrimão porque minhas pernas já não respondiam como antes, pensei: esta é a última vez que subo estas escadas. A última vez que ouvirei as risadas dos convidados dela. A última vez que sentirei o perfume caro desta casa. Porque eu sabia que se eu saísse não voltaria. Porque eu sabia que minha filha não estava me expulsando por alguns dias. Ela estava me apagando da vida dela. E eu, pela primeira vez em 3 anos, não ia implorar para que ela me deixasse ficar. Desta vez,
Eu ia sair antes que ela me expulsasse oficialmente. Desta vez, eu ia sair com o pouco que me restava. Dignidade. Entrei no meu quarto. O quarto que antes era o quartinho da bagunça. O quarto das coisas que não servem mais. Era lá que Adriana guardava as caixas de Natal, as malas velhas, as coisas que ela não usava mais. E então ela me guardou ali, entre as caixas, entre os esquecidos. Abri o guarda-roupa, tirei uma sacola plástica verde de supermercado, daquelas que se guarda para uma emergência. Coloquei 2 calças, 3 camisas, roupas íntimas, meus remédios para pressão, minha identidade, meu caderno onde anotava coisas importantes, coisas que eu não queria esquecer, porque aos 79 anos você começa a esquecer. E eu não queria esquecer quem eu tinha sido. E uma foto de Helena. A foto era de 50 anos atrás. Estávamos na praia. Ela sorria, eu também. Parecíamos imortais. Parecíamos invencíveis. Parecia que nada poderia nos separar, mas a morte nos separou, e depois a solidão. Olhei para ela por um momento. Toquei seu rosto com o dedo. "O que eu faço, meu amor?" Perguntei baixinho. "Para onde eu vou?" Ela não respondeu. Ela nunca respondia. Apenas me olhava com aquele sorriso eterno, com aquela juventude congelada. Guardei a foto, fechei a sacola, vesti meu casaco, o mesmo que eu usava quando ia trabalhar, quando eu ainda era alguém, e saí. Desci as escadas. Cada degrau rangia, como se a própria casa estivesse se despedindo. Passei pela sala de estar. Os convidados ainda estavam lá, conversando, rindo. Alguém contava uma piada. Todos riam. Adriana estava de costas para mim, servindo café. Ela usava o vestido preto que Helena lhe dera, o último presente, e ela nem sabia disso. Ninguém me viu. Ou talvez viram e não se importaram, ou talvez ficaram felizes. O velho finalmente está indo embora. Abri a porta do apartamento. O corredor estava vazio, iluminado por aquelas luzes brancas que zumbem, que nunca se apagam, que iluminam, mas não aquecem. Fechei a porta devagar, sem bater, sem drama, como quem fecha um capítulo que não faz mais sentido ler. Como quem fecha um livro que terminou mal. Caminhei até o elevador, apertei o botão, esperei. Ouvi as risadas atrás da porta, cada vez mais distantes. As portas do elevador se abriram. Eu entrei. Vi meu reflexo no metal. Um velho de ombros caídos, olhos úmidos, uma sacola na mão. Um homem que não tinha mais casa. As portas se fecharam. Eu desci. E a cada andar que passava, sentia que estava deixando para trás não apenas um apartamento, mas uma vida inteira, uma filha, uma ilusão, um amor que nunca foi correspondido. Quando saí do prédio, o ar frio bateu no meu rosto como um tapa, como um lembrete de que o mundo lá fora não seria mais gentil do que o de dentro. Nelson, o vizinho do segundo andar, estava fumando junto à porta. Era um homem de 64 anos, um ex-militar, daqueles que falam pouco, mas veem tudo, que não perguntam, mas entendem. Ele me olhou. Eu olhei de volta. Ele apagou o cigarro calmamente contra a parede, como alguém que tem todo o tempo do mundo. Acenou com a cabeça. Devagar, com respeito. Não disse nada. Não era preciso, porque naquele gesto estava tudo. Eu sei o que aconteceu. Eu ouvi. Eu vi, e não te culpo, e se eu pudesse, te ajudaria, mas não posso. Só posso te ver partir e te desejar sorte. Acenei também, devolvi o gesto como quem diz, obrigado por me ver, por não me julgar, por não rir, e continuei andando. A rua estava vazia, estava frio. O vento balançava as folhas secas. Elas faziam um som de sussurros, de vozes me dizendo, agora não tem mais volta. Apertei a sacola contra o peito e caminhei sem olhar para trás, porque sabia que se olhasse, talvez me arrependesse, talvez voltasse, talvez implorasse. E não havia mais tempo para arrependimentos. Não havia mais espaço para humilhação. Andei 2 quarteirões até o ponto de ônibus.
2 quarteirões que pareceram 2 quilômetros, porque cada passo doía. Não nas pernas, na alma. Havia um banco de metal gelado. Sentei-me. O frio atravessava meu casaco. O vento assobiava entre os prédios como um lamento, como uma canção triste que ninguém queria ouvir. Um táxi passou com a luz acesa. Não fiz sinal. Não tinha dinheiro para gastar com táxis. E, além disso, para quê? Não tinha pressa, não tinha destino. Só tinha uma direção, um nome, uma esperança. Um casal de jovens passou de braços dados, rindo. Ele sussurrava algo no ouvido dela. Ela ria. Eles se beijavam. Desviei o olhar não por inveja, mas por dor, porque me lembrei de quando eu abraçava Helena assim, de quando andávamos pela rua de mãos dadas, de quando ainda éramos felizes, de quando ainda importávamos, de quando ainda tínhamos um futuro. Agora não importava mais. Agora o futuro tinha acabado. Agora eu era um velho sentado num banco com uma sacola de supermercado, esperando um ônibus para me levar a lugar nenhum, ou talvez a algum lugar. Eu ainda não sabia, e enquanto esperava, me perguntava: para onde vai um homem quando não tem mais casa? Para onde ele vai quando a própria filha lhe diz que ele é um fardo? O ônibus chegou às 23h32, a linha 47. Sei porque olhei 3 vezes para o relógio do poste. Como se olhar para o relógio pudesse parar o tempo, como se pudesse adiar o inevitável. Aquele ônibus cruzava a cidade inteira, do centro até a Vila Esperança, o bairro onde eu morei há mais de 40 anos, quando eu ainda era jovem, quando eu ainda tinha futuro, quando Helena e eu tínhamos acabado de casar e tudo era possível. Subi devagar. Meus joelhos não respondiam como antes. Cada passo era um esforço, uma negociação com um corpo que já não me obedecia. Segurei firme no corrimão, porque tinha medo de cair, e mais medo ainda de que ninguém me ajudasse a levantar. O motorista ergueu o olhar. Era um homem de uns 50 anos, com um bigode grosso e um uniforme azul desgastado. Ele me encarou, franzindo a testa, como se tentasse me reconhecer, e então seus olhos se arregalaram. Professor Arthur. Eu olhei para ele. Levei um segundo. Paulo. Paulo Soares, meu aluno 30 anos atrás, sentava no fundo, desenhava nas margens dos cadernos, mapas, batalhas, cidades antigas, mas era inteligente. Muito inteligente. Um daqueles alunos que você nunca esquece. Sou eu, professor. Não acredito que é o senhor. Sua voz tinha surpresa e outra coisa, preocupação, ternura. Como quem vê um velho amigo que está mal. Ele olhou para a sacola na minha mão. A sacola verde e barata de supermercado. Olhou para o meu rosto, os olhos inchados, a roupa amassada, o casaco velho e entendeu. Não perguntei como. Às vezes, as pessoas simplesmente sabem, porque a dor se vê, se cheira, se sente. Suba, professor, e guarde seu dinheiro. O senhor não vai me pagar. Tentei protestar. Pegar a carteira, fazer a coisa certa. Não, Paulo, eu... Ele ergueu a mão firme. O Senhor me ensinou a ler mapas. Me ensinou que a história não são só datas, são pessoas. Pessoas que sofrem, pessoas que lutam, pessoas como o Senhor. Isso é o mínimo que eu posso fazer. Por favor, me deixe fazer isso. Assenti. Meu queixo tremeu. Senti que ia chorar, mas me segurei, porque não se chora no ônibus. Não se chora na frente de estranhos. Embora Paulo já não fosse um estranho, ele era uma lembrança de quando eu ainda importava, de quando eu ainda era alguém. Caminhei para o fundo, devagar, segurando nos bancos. Sentei no último assento, junto à janela. Coloquei a sacola no colo, abracei-a como se fosse a única coisa que me restava no mundo, porque era a única coisa que me restava. Paulo deu a partida, o motor roncou e eu olhei pela janela, vendo a cidade passar, vendo a minha vida passar. A cidade passava devagar. Prédios altos com janelas escuras, vidas acesas atrás de cortinas fechadas, pessoas jantando, vendo televisão, rindo, vivendo. Lojas fechadas com portões de ferro, pichações nos muros, lixo nos cantos.
Ruas vazias, iluminadas por postes de luz alaranjada, que piscavam, prestes a se apagar. Como eu. Reconheci algumas esquinas, a padaria onde Helena comprava pão aos domingos, fechada agora com uma placa de vende-se. O parque onde eu levava a Adriana quando era pequena, escuro, vazio, os brinquedos do parquinho enferrujados. Outras esquinas eu não reconheci. Tudo tinha mudado. Prédios novos, onde antes havia casas, estacionamentos onde antes havia parques. Ou talvez quem não pertencia mais era eu, quem tinha ficado preso em outro tempo. Olhei meu reflexo no vidro, um velho enrugado, de olhos cansados, barba de 2 dias, cabelo despenteado. Quando foi que eu envelheci tanto? Não sei. Você não percebe e é gradual. Um dia você acorda, se olha no espelho e vê seu pai. E então você entende. Você passou para o outro lado. Você agora é o velho que as pessoas desviam no ônibus, o que cheira a remédio, o que tosse demais, o que fala sozinho. Você agora é aquele que incomoda só por existir, o que está atrapalhando. O ônibus parou, freios chiando, portas se abrindo com um suspiro cansado. Uma moça subiu com um bebê adormecido nos braços, devia ter uns 25 anos. Cabelo preso, rosto cansado, roupas simples. Sentou-se na frente. O bebê não acordou. Tinha a boca aberta, as mãozinhas fechadas. A mulher o balançava suavemente, com aquela ternura que só as mães têm. Aquele movimento automático, inconsciente. Aquele amor puro que não pede nada em troca. Olhei para ela e senti algo agudo no peito. Uma dor física, real. Porque me lembrei de quando Adriana era assim, pequena, indefesa, perfeita, quando precisava de mim para tudo, para comer, para dormir, para rir, quando eu era seu herói, seu mundo inteiro. Pai, me carrega. Pai, me conta uma história. Pai, estou com medo. Não vai embora. E eu nunca ia. Ficava ao lado da cama dela até ela adormecer. Cantava canções para ela. Inventava histórias. Quando foi que ela deixou de precisar de mim? Quando foi que eu passei de herói a fardo? Foi quando ela cresceu? Foi quando ela casou? Foi quando Luana nasceu? Ou foi quando Helena morreu e não sobrou ninguém para lembrá-la de que eu também merecia amor? O ônibus partiu de novo. A mulher desceu 3 pontos depois. O bebê continuava dormindo e eu continuei olhando pela janela, vendo minha vida passar. Vendo tudo o que perdi passar. Paulo me observava pelo retrovisor. Eu via. Nossos olhares se cruzavam de vez em quando. Ele desviava, eu também. Mas nós dois sabíamos. Eu sabia que ele queria perguntar. Queria saber o que um velho como eu fazia. Sozinho, com uma sacola de supermercado às 11 da noite. Queria saber se eu estava bem, se tinha para onde ir, se precisava de ajuda, mas ele não perguntou. E eu agradeci em silêncio a cada quilômetro que passava, porque há perguntas que abrem feridas, que te obrigam a dizer em voz alta o que você mal consegue pensar. E as minhas ainda estavam frescas, ainda sangravam, ainda doíam a cada respiração. O ônibus continuou seu trajeto lento, cansado como eu. Passamos por avenidas largas e desertas, por bairros que eu conhecia, onde eu tinha morado, onde eu tinha trabalhado, onde eu tinha sido feliz, lugares onde eu já não era bem-vindo, onde eu já não pertencia. E então chegamos ao Hospital São Vicente, aquele prédio branco que me tirou tudo. Foi lá que Helena morreu, há 3 anos, 2 meses e 14 dias. Mas quem está contando? E eu instintivamente fechei os olhos, apertando-os com força, como se isso pudesse apagar a imagem, como se isso pudesse apagar a memória. Não queria ver, não queria lembrar, mas não conseguia evitar. O hospital continuava ali, branco, frio, imponente, com aquela cruz vermelha na fachada que prometia salvação, mas só entregava despedidas. Helena morreu no 3º andar. Quarto. 312. Eu sabia o número de cor, assim como sabia a data de nascimento dela, sua comida favorita, o perfume que usava, câncer de pâncreas, rápido,
brutal, impiedoso. Deram-lhe 6 meses. Ela viveu 4, e cada dia foi pior que o anterior. Nos últimos dias, ela já não falava. Apenas me olhava com aqueles olhos que diziam tudo o que ela já não conseguia dizer com palavras. Eu te amo. Me perdoe. Se cuide. Não se esqueça de mim. E eu segurava a mão dela, fina, fria, transparente. Dizia que ela ia ficar bem, que íamos passar por isso juntos, que os remédios iam funcionar, que Deus ia fazer um milagre. Mas nós dois sabíamos a verdade. Nós dois sabíamos que era mentira, que só nos restavam horas, minutos, segundos. E quando ela fechou os olhos pela última vez, quando sua mão ficou mole na minha, quando o monitor parou de apitar e só restou aquele som longo e constante, eu apenas fiquei ali, ao lado da cama dela, sem saber como continuar, sem saber para que continuar. Porque Helena não era só minha esposa, era minha razão, minha bússola, meu lar. E sem ela eu era só um homem esperando para morrer, esperando que meu nome fosse chamado, esperando para me reencontrar com ela. Abri os olhos quando o ônibus passou pelo hospital. Respirei fundo, o ar queimava meus pulmões. Paulo me olhou no retrovisor. Desta vez, ele não desviou o olhar. Sustentou meu olhar com aqueles olhos que entendiam, que sabiam, que não julgavam. E naquele silêncio, naquela troca sem palavras, eu entendi. Ele sabia. Sabia que algo ruim tinha acontecido. Sabia que eu estava fugindo. Sabia que eu estava quebrado. Mas ele não julgava, não sentia pena. Apenas dirigia. Apenas me levava. Apenas me dava espaço para respirar. E isso, de alguma forma estranha, de uma forma que não sei explicar, me deu forças para continuar, para não desistir, para não me jogar do ônibus em movimento e me deixar morrer na rua. O ônibus continuou andando. Passamos por bairros que eu já não reconhecia, prédios novos, onde antes havia casas humildes, supermercados gigantes, onde antes havia mercadinhos de esquina com donos que te conheciam pelo nome. Tudo diferente, tudo estranho, tudo hostil, como se a cidade estivesse me dizendo: você não pertence mais aqui. Seu tempo passou, não há mais lugar para você. Numa parada, um menino subiu com o avô. O menino devia ter uns 8 anos, cabelo bagunçado e uma mochila de rodinhas. O avô tinha uns 70, cabelo branco, bengala, camisa xadrez. O menino segurava sua mão com força, como quem não quer soltar. Ajudou-o a subir devagar, vovô, um degrau de cada vez. Arrumou um lugar para ele. Senta aqui, que é o melhor. E o avô sorriu, agradecido, amado, necessário. Olhei para eles e senti uma pontada no peito, que quase me dobrou ao meio, porque eu também já tinha sido aquele avô. Luana segurava minha mão, me esperava na saída da escola, corria para mim gritando: vovô! Me fazia perguntas: vovô, por que o céu é azul? Vovô, quando vamos ao parque? Vovô, você me ama? E eu sempre respondia: mais do que tudo no mundo, meu amor. Quando foi que ela parou de fazer isso? Quando foi que ela parou de me esperar? Quando foi que ela parou de correr para mim? Ou foi Adriana quem a afastou de mim? Quem disse para ela não me procurar? Quem disse para ela que eu era um fardo? Eu não sabia. Só sabia que a última vez que Luana me abraçou foi há meses, 4 meses e pouco, e que eu sentia falta daqueles abraços mais do que podia admitir, mais do que podia suportar. O menino e o avô desceram 2 pontos depois. O menino o ajudou a descer. Cuidado, vovô. E eu fiquei ali, vendo-o se afastar, desejando ser aquele avô, desejando ter um neto que me amasse, que cuidasse de mim, que precisasse de mim. A viagem durou 53 minutos. Sei porque contei cada minuto, olhando para o relógio do ônibus, vendo os números mudarem, porque cada minuto que passava era um minuto mais longe de Adriana, um minuto mais longe daquela mesa onde me disseram que eu atrapalhava, um minuto mais perto de quê? Eu não sabia. Só sabia que precisava me afastar.
O ônibus foi esvaziando. A mulher com o bebê desceu. Um grupo de adolescentes barulhentos também, rindo, cheirando a álcool e perfume barato. Um bêbado que subiu no meio do caminho, cambaleando, falando sozinho. No final, éramos só eu e Paulo, sozinhos naquele ônibus vazio, cruzando a cidade adormecida. Ele diminuiu a velocidade, mais devagar que o normal, como se estivesse me dando tempo, como se esperasse que eu mudasse de ideia. Olhou no retrovisor. Professor Arthur, o senhor tem certeza de que vai ficar bem? Sua voz tinha uma preocupação genuína, real, não fingida. Assenti. Tentei sorrir, mas não saiu. Sim, Paulo, obrigado. Obrigado por tudo. Ele não pareceu convencido. Olhou para mim como quem olha para uma pessoa prestes a fazer algo irreversível. Mas não insistiu. Apenas continuou dirigindo devagar até o fim, até o último ponto, até onde a linha acabava, até onde a cidade acabava, até onde talvez estivesse começando a minha nova vida, ou acabando a que eu tinha. Vila Esperança. Ponto final. A voz de Paulo soou cansada, rouca, como se ele também estivesse chegando ao fim de algo. Ele parou o ônibus, o motor morreu. O silêncio era ensurdecedor. Levantei-me devagar, segurando no banco da frente. Meus joelhos estalaram, protestaram, doíam, tudo doía. Caminhei até a porta. Cada passo era um esforço. Paulo se virou no assento. Olhou para mim, com aqueles olhos cheios de algo que não consegui identificar. Pena, respeito, medo. Professor Arthur, meu número está na placa da empresa. Se precisar de qualquer coisa mesmo, me ligue a qualquer hora. É sério, assenti. Queria dizer algo. Queria agradecer. Queria dizer que ele tinha sido um bom aluno, que eu me lembrava dele, que estava feliz em vê-lo bem. Mas as palavras não saíam. Ficaram presas na garganta. Apenas assenti de novo como um tolo, como um velho que já não sabe falar. E desci. O frio da noite bateu no meu rosto como um soco. O ônibus deu a partida atrás de mim. Ouvi o motor se afastar. Vi as luzes vermelhas se distanciarem como dois olhos vermelhos me observando. E então eu estava sozinho no meio de uma rua vazia, escura, fria, com uma sacola na mão e nenhum lugar para ir, exceto um. O único lugar onde eu talvez ainda importasse. O único lugar onde alguém talvez ainda se lembrasse de mim. Vila Esperança. O bairro da minha juventude, de quando tudo era possível, de quando eu ainda tinha sonhos. Ruas de paralelepípedos irregulares que te faziam tropeçar, postes de luz antigos que ainda funcionavam com uma luz amarelada, fraca que piscava, casas baixas com cercas enferrujadas, jardins mal cuidados, cachorros latindo, cheirava a pão recém-assado, aquele cheiro inconfundível que te leva de volta à infância. E então me lembrei de Beatriz, da padaria São José, onde Helena comprava pão todo domingo. E se Beatriz ainda estivesse lá, então Léo também estava. Léo da Costa. Meu melhor amigo desde os 17 anos. Desde que éramos jovens e estúpidos e achávamos que éramos imortais. Tínhamos perdido o contato há 8 anos, quando me mudei para a casa de Adriana, quando achei que era a coisa certa a fazer, quando ainda acreditava que minha filha precisava de mim, quando ainda acreditava que família era para sempre. Mas Léo morava aqui, na casa com a porta azul, número 47. Eu sabia porque um dia morei a 3 quarteirões daqui, numa casa que não existe mais, que foi demolida para fazer um estacionamento. Caminhei devagar, arrastando os pés, apertando a sacola como se fosse um salva-vidas. As ruas estavam escuras, vazias. Só se ouvia o vento e meus passos e minha respiração. Mas eu as conhecia de cor, cada esquina, cada árvore, cada rachadura no asfalto. Porque eu tinha sido feliz aqui, eu tinha sido jovem aqui, talvez aqui eu pudesse ser alguém de novo. Cheguei à casa. Uma porta azul desbotada, mais azul na minha memória do que na realidade. Tinta descascando, caindo em pedaços. Janelas com cortinas brancas amareladas pelo tempo. Uma luz acesa lá dentro. Alguém estava acordado, alguém morava ali.
Respirei fundo. O ar queimava meus pulmões. Levantei a mão, ela tremia, e bati uma vez, fraco, quase inaudível. Esperei. Nada. Bati de novo, mais forte, 2 batidas secas que ecoaram na noite. Silêncio. E então ouvi passos lentos, arrastados. Alguém andando com dificuldade, alguém velho como eu. A porta se abriu devagar, rangendo, e lá estava ele. Léo, 81 anos. 2 anos mais velho que eu, mas parecia ter 100. Cabelo branco, mais branco do que eu me lembrava. Óculos grossos, um pijama velho de listras azuis, desgastado, com furos. Ele me olhou, apertando os olhos. Levou 3 segundos, talvez 4, como se tentasse me reconhecer, como se buscasse na memória. E então ele me reconheceu. Seus olhos se arregalaram, sua boca também. Mas ele não disse nada. Não perguntou nada. Não disse: "O que você está fazendo aqui?" Não disse: "O que aconteceu?" Não disse: "Você está bem?" Apenas abriu mais a porta com aquele gesto universal de boas-vindas, de aceitação, de irmandade. Entre. Não era uma pergunta, era uma ordem. Uma ordem cheia de compreensão, de amor, daquela coisa que só os velhos amigos entendem sem precisar de palavras. Eu entrei, cruzei a soleira e foi como passar de um mundo para outro, da escuridão para a luz, do frio para o calor, da solidão para a companhia. Léo fechou a porta atrás de mim, com cuidado, como se estivesse fechando a porta para o passado, como se estivesse protegendo o presente. E pela primeira vez em 3 anos, desde que Helena morreu, eu senti que tinha chegado em casa, num lugar onde eu não precisava pedir desculpas por existir, num lugar onde eu ainda importava, num lugar onde talvez eu pudesse começar a viver de novo. Léo fechou a porta atrás de mim. Não disse nada, apenas caminhou para a cozinha. Fiquei no hall de entrada, segurando a sacola, sem saber o que fazer. A casa cheirava a velho, a remédio, a tempo parado. Tudo estava igual a 40 anos atrás. A mesa de madeira escura, o relógio de pêndulo que não funcionava mais, o quadro da santa na parede. Mas havia algo novo, algo que não estava ali antes. Na mesa, ao lado de um copo d'água, havia um frasco de pílulas. Morfina. Reconheci porque Helena tomava no final. Léo voltou com 2 canecas fumegantes. Chá de camomila. Senta. Sua voz soou cansada, mais cansada do que eu me lembrava. Sentei. Léo sentou-se à minha frente. Com dificuldade. Vi como ele se apoiou na beirada da mesa, como fez uma careta de dor. "Você está bem?" Perguntei. Ele assentiu, mas não me convenceu. "Léo, aqueles remédios." Ele baixou o olhar, suspirou. "Câncer de pâncreas, estágio 4. Tenho 3 meses de vida, talvez 4, com sorte." Senti como se tivesse levado um soco no peito. "O quê?" Minha voz saiu quebrada. Léo tomou um gole do chá. "Me diagnosticaram há 6 meses. Não quis contar para ninguém. Para quê? Não há mais nada a fazer." Fiquei sem palavras olhando para ele e então entendi. Meu único amigo também estava morrendo e eu nem sabia. Apenas o encarei. Léo, meu amigo, aquele que me ensinou a jogar xadrez quando tínhamos 17 anos, aquele que esteve comigo no dia do meu casamento, aquele que chorou comigo quando Helena morreu. E agora ele estava me dizendo que estava morrendo e eu não estive lá. Eu não sabia, não pude me despedir. "Léo, me desculpe." Ele balançou a cabeça. "Não há nada a perdoar. Eu devia ter estado aqui. Você está aqui agora, e é só isso que importa." Enxuguei os olhos, mas as lágrimas continuavam a vir, porque eu estava perdendo tudo: Helena, Adriana, Léo, e eu não sabia como continuar perdendo e ficar de pé. "Por que você não me ligou?" Perguntei, com uma mistura de raiva e dor na voz. Léo me olhou. "Eu liguei para sua casa há 4 meses. Adriana atendeu. Eu disse que precisava falar com você, que era urgente." Ele parou, respirou fundo. Ela me disse: "Léo, meu pai não pode mais ter contato com velhos amigos. Ele não está bem da cabeça."
Se você ligar de novo, vou te denunciar por assédio. Senti algo se quebrar dentro de mim. O quê? Léo assentiu. Pedi para ela te dizer que eu tinha ligado. Ela riu e desligou. Coloquei o rosto entre as mãos. Não conseguia respirar. Adriana não tinha apenas me humilhado, ela também tinha cortado meu último laço com o mundo, com meu passado, com minha vida. Tentei ligar mais 2 vezes. Ela sempre atendia. Na terceira, ameaçou bloquear o número. Léo colocou a caneca na mesa. Suas mãos tremiam. Arthur, sua filha não apenas te expulsou da casa dela, ela te apagou da sua vida. E então, algo dentro de mim explodiu. Levantei-me da cadeira com um pulo. Ela caiu para trás. Ela não tinha o direito, gritei. Minha voz soou rouca, desesperada. Eu cuidei dela, eu dei tudo a ela. Léo não disse nada. Apenas me observou, com aquele olhar de quem entende a dor, porque também já a viveu. Andei em círculos, com as mãos na cabeça, respirando forte. Por quê? Por que ela fez isso comigo? Léo se levantou devagar, veio até mim, colocou uma mão no meu ombro. Porque pessoas cansadas se tornam cruéis, Arthur, e sua filha está cansada. Mas isso não justifica nada. Balancei a cabeça. Eu nunca a machuquei, nunca lhe pedi nada. Léo apertou meu ombro. Eu sei, mas às vezes as pessoas não precisam de motivos para te rejeitar, elas só precisam de espaço. E você estava ocupando esse espaço. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto, quentes, raivosas. Helena tinha razão, murmurei. Léo franziu a testa. O quê? Minha esposa, antes de morrer, ela me disse. Adriana tem medo de envelhecer, e por isso um dia ela terá medo de você. Eu não acreditei. Achei que era a dor falando, mas ela estava certa. Léo me soltou. Voltou para o seu lugar. Arthur, há outra coisa que você precisa saber. Olhei para ele. O que mais poderia haver? Ele respirou fundo. Meus filhos também não falam comigo. Não tenho notícias deles há 3 anos. Quando eu disse que tinha câncer, eles disseram: pai, você está velho, é natural. Não nos ligue mais com esse drama. Senti um nó na garganta. Ah, Léo. Ele ergueu a mão. Não tenha pena de mim. Estou te contando isso porque você precisa saber de uma coisa. Você não está sozinho. Existem milhares de velhos como nós, jogados fora, esquecidos, esperando para morrer sem incomodar ninguém. E naquele momento, naquela cozinha velha, com meu amigo moribundo, eu entendi a verdade mais dolorosa de todas. Envelhecer é se tornar invisível. Desabei na cadeira, coloquei as mãos na mesa e chorei, não com lágrimas silenciosas. Chorei com soluços, com gemidos, com a boca aberta e o peito sacudindo. Chorei por Adriana, por Léo, por Helena, por mim, por todos os velhos do mundo que morrem sozinhos, se sentindo um fardo. Léo não me consolou, não me disse que tudo ficaria bem. Apenas ficou ali sentado à minha frente, esperando, porque às vezes a melhor companhia é o silêncio. E quando eu finalmente parei de chorar, quando não tinha mais lágrimas, Léo disse: há uma cama no quarto dos fundos. Os lençóis estão limpos. Durma. Amanhã a gente continua. Levantei-me como pude, peguei minha sacola e caminhei para o quarto dos fundos. Era pequeno, uma cama, um guarda-roupa, uma janela. Sentei na cama, as molas rangeram. Olhei para o teto. Havia manchas de umidade, uma rachadura. E então pensei, por que continuar? Por que acordar amanhã se não importo para ninguém? Se minha própria filha me odeia, se meu melhor amigo está morrendo, se minha esposa está morta, qual é o sentido? Deitei, fechei os olhos e desejei não acordar. Desejei que o sono levasse tudo embora, a dor, a vergonha, a solidão. Mas não aconteceu. Eu apenas dormi. E sonhei com Helena, de quando ainda éramos jovens, de quando ainda éramos felizes. Acordei com um sobressalto. Não sei que horas eram, estava escuro. Ouvi um barulho, uma pancada. Vinha da sala. Levantei, saí do quarto.
Léo estava no chão. Ele tinha tropeçado. Estava tentando se levantar, mas não conseguia. Léo! Corri até ele. Ajudei-o a se levantar. Ele estava leve, leve demais. Estou bem, ele murmurou. Mas não estava bem. Estava tremendo, suando. Levei-o para o sofá. Sentei-o. Está doendo? Ele assentiu. Sempre dói. Fui buscar os remédios, dei-lhe com água. Esperei. Aos poucos a tremedeira parou. Léo respirou fundo. Obrigado. Balancei a cabeça. Não me agradeça. Você me abriu sua porta quando ninguém mais o faria. Ficamos ali em silêncio, Léo no sofá, eu sentado no chão ao seu lado. E então ele disse: Arthur, não desista. Olhei para ele. Por que não? Ele sorriu. Um sorriso triste. Porque desistir é admitir que quem te expulsou tinha razão. É dizer a eles: vocês estavam certos. Eu não valho nada. Engoli em seco. Mas e se for verdade? E se eu realmente não valer nada? Léo me olhou fixamente. Você vale. Você vale porque está aqui, porque me ajudou a levantar, porque você ainda chora. Quem não vale nada não sente mais nada. Você ainda sente, e isso significa que você ainda está vivo. Não respondi, mas suas palavras ficaram comigo, como uma semente plantada em terra seca. Voltei para o quarto. Deitei de novo, mas desta vez não desejei morrer. Apenas desejei acordar e encontrar um motivo para continuar. Um motivo que não fosse Adriana, nem Helena, nem o passado. Um motivo novo meu. Fechei os olhos e dormi profundamente, sem sonhos. E quando acordei, havia luz, e Léo estava vivo, e eu também. E por enquanto, isso era o suficiente. Acordei com o sol no rosto. Tudo doía, minhas costas, meus joelhos, minha alma, mas eu estava vivo. Levantei, fui ao banheiro, lavei o rosto com água fria, olhei no espelho. Eu ainda era um velho, mas já não parecia um velho derrotado, apenas um velho cansado. Saí do quarto. Léo já estava acordado, estava na cozinha fazendo café. Movia-se devagar, apoiando-se nos móveis. Bom dia, eu disse. Ele se virou, sorriu. Bom dia. Dormiu? Assenti. Melhor do que eu esperava. Ele serviu 2 xícaras. Bom, hoje vamos à padaria. Preciso de pão. E você precisa de ar. Não discuti. Apenas assenti, porque ele tinha razão. Tomamos café da manhã em silêncio. Torrada com manteiga. Café amargo. Simples. Perfeito. Quando terminamos, Léo se levantou. Vamos, saímos. A rua estava calma. O sol ainda estava baixo. Fazia fresco. Andamos 3 quarteirões. Léo com sua bengala. Eu ao seu lado, cuidando para que não tropeçasse. Chegamos à padaria. Padaria São José. A placa estava gasta. Entramos. E lá estava Beatriz, uma mulher de uns 60 anos com um avental branco e um sorriso caloroso. Ela nos viu entrar e parou. Seu Arthur. Sua voz tinha surpresa, incredulidade e outra coisa. Algo que não identifiquei naquele momento, mas que depois entendi. Era pena. Sou eu, Beatriz, eu disse. Ela se aproximou, mas não me abraçou como eu esperava. Apenas me olhou de cima a baixo. O que o senhor está fazendo por aqui? Seu tom era estranho, cuidadoso, como quem pisa em cacos de vidro. Ele está passando uns dias comigo, Léo interveio. Beatriz assentiu devagar, ainda me olhando, e então disse: Seu Arthur, sua filha sabe que o senhor está aqui? Gelei. Não, por quê? Beatriz trocou um olhar com Léo. Ela passou por aqui há uns 2 anos. Perguntou pelo senhor. Eu disse que não o via. Franzi a testa. Adriana veio aqui? Beatriz assentiu. Disse que o senhor tinha fugido, que estava senil, que se eu o visse, deveria ligar para ela imediatamente. Senti um calafrio percorrer minha espinha. O quê? Beatriz baixou o olhar. Eu não acreditei nela. O senhor nunca me pareceu senil, mas ela insistiu. Deixou o número dela. Disse que o senhor era perigoso, que podia se perder, que tinha que ser devolvido. Léo apertou meu braço, mas eu não conseguia me mover, não conseguia respirar.
Isso foi há 2 anos, murmurei. Beatriz assentiu. Sim, o senhor ainda morava com ela na época. Assenti. Então entendi. Adriana queria que eu fosse embora há anos. Ela já estava planejando como se livrar de mim. Estava apenas esperando o momento certo. E esse momento chegou no sábado passado, quando ela finalmente me disse para sair, quando finalmente executou o plano que vinha construindo há anos. Seu Arthur, o senhor está bem? Beatriz perguntou. Eu não estava bem, mas assenti. Sim, obrigado por me contar. Ela suspirou. Eu não sabia se devia te contar, mas achei que você tinha que saber. Compramos pão. Léo pagou. Saímos, caminhamos em silêncio. Eu estava processando. Adriana não me expulsou por impulso. Não foi o estresse do momento. Foi planejado, calculado. Ela me queria fora há anos e finalmente conseguiu. E eu, como um tolo, achava que ela ainda me amava, que eu ainda era o pai dela. Mas não, eu era apenas um problema que ela vinha adiando até não poder mais. Voltamos para casa, entramos. Sentei no sofá, coloquei a cabeça entre as mãos. Léo sentou ao meu lado. Arthur. Não diga nada, murmurei. Apenas não diga nada. Ficamos ali em silêncio até que o telefone de Léo tocou. Ele olhou, franziu a testa. É um número que não conheço. Ele atendeu. Alô. Ouvi uma voz feminina do outro lado. Jovem, desesperada. Léo olhou para mim. É para você. Ele me passou o telefone. Alô, vovô. Era Luana, minha neta, mas sua voz soava estranha, quebrada. Luana, o que aconteceu? Vovô, eu fugi. Senti meu coração parar. O quê? Eu fugi de casa, não aguento mais a mamãe. Eu a odeio, vovô. Eu a odeio. Ela estava chorando. Levantei-me. Luana, onde você está? Na rodoviária. Peguei dinheiro do meu cofrinho. Comprei uma passagem. Estou indo para aí. Como você sabia onde eu estou? Perguntei ao Paulo, o motorista do 47. Ele me disse. Fechei os olhos. Luana, você tem que voltar. Não, eu não vou voltar. A mamãe me bateu, vovô. Ela me bateu porque eu te defendi. Senti raiva. Pura raiva. Ela te bateu? Sim. Eu disse a ela que você era um bom homem, que ela não tinha o direito de te expulsar. E ela me bateu. Me disse que eu era uma pirralha ingrata, que não sabia nada da vida. Se você está ouvindo minha história, me deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Às vezes preciso saber que não estou sozinho nisso. Luana, o ônibus já saiu? Sim, chego aí em 1 hora. Olhei para Léo. Ele assentiu como quem diz, deixa vir. Suspirei. Tudo bem, venha, mas depois vamos conversar com sua mãe. Não quero falar com ela. Luana, não, vovô. Ela te expulsou, ela te humilhou, e eu nunca vou perdoá-la. Ela desligou. Fiquei ali com o telefone na mão. Léo me olhou. O que aconteceu? Luana fugiu. Está vindo para cá. Adriana bateu nela. Léo fechou os olhos. Meu Deus, assenti. Isso vai piorar. 1 hora depois, Luana chegou. Bateu na porta. Eu abri, e lá estava minha neta. 16 anos, magra, com o cabelo bagunçado, uma mochila no ombro e um hematoma no braço. Abracei-a com força. Ela se agarrou a mim e chorou. Vovô, me desculpe. Me desculpe muito. Você não tem que se desculpar, meu amor. Você não fez nada de errado. Eu devia ter te defendido antes. Devia ter dito algo quando ela te expulsou. Luana, você não tem que me defender. Eu sou o adulto. Ela se afastou, me olhou com aqueles olhos cheios de lágrimas. Mas ela não tem o direito, vovô. Ela não tem o direito de te tratar assim. Assenti. Eu sei, mas agora já passou. E você está aqui, e é isso que importa. Luana sentou-se ao meu lado, me olhou fixamente. Vovô, sabe qual foi a pior parte? Balancei a cabeça. A pior parte não foi a mamãe te expulsar. Foi eu não ter dito nada. Eu estava no meu quarto, ouvi tudo, o jantar, as risadas, o que ela te disse, e não desci, não te defendi. Apenas fiquei lá em cima chorando, me odiando por ser uma covarde. Peguei sua mão. Luana, não. Vovô, me deixa terminar. Quando você saiu, eu desci. Perguntei à mamãe onde você estava e ela disse,
Ele foi embora. E não vai voltar porque finalmente entendeu que não era querido aqui. E eu disse a ela: você também não é querida, mamãe, mas ninguém tem coragem de te dizer. E ela me bateu, pela primeira vez na minha vida. Ela me bateu. Ela chorou, e eu também. Luana cumprimentou Léo. Ele a recebeu com um sorriso. Bem-vinda, criança. Ela sorriu tímida, sentou-se no sofá. Fiz um chá para ela, dei-lhe pão. Ela comeu devagar, e então o telefone de Léo tocou de novo. Desta vez, o nome na tela era claro: Adriana. Léo olhou para mim. Atendo? Respirei fundo. Sim, atenda. Léo atendeu, colocou no viva voz, e então ouvimos a voz de Adriana, gritando desesperada, furiosa. Onde está a minha filha? Léo, se meu pai está com ela aí, eu juro que chamo a polícia. Me devolva ela agora mesmo. Luana se encolheu. Coloquei uma mão em seu ombro e então eu falei com calma, com firmeza. Adriana, sou eu. Silêncio do outro lado e então a voz dela, quebrada, enfurecida. Pai, me devolva minha filha. Ela está bem, está comigo e vai ficar aqui até você se acalmar. Você não tem o direito. Você também não tinha o direito de bater nela. Mais silêncio. E então, com a voz trêmula, ela te contou. Sim, ela me contou. Pai, eu não queria. Sim, você quis e você fez. E agora vai viver com as consequências. Que consequências? Luana vai ficar comigo, pelo menos por enquanto. E você vai pensar no que fez. Comigo, com ela, com todo mundo. Desliguei. Adriana ligou de novo. Não atendi. Ligou mais 5 vezes. Desliguei o telefone e olhei para Luana. Ela me olhava com os olhos cheios de lágrimas. Obrigada, vovô. Assenti e pela primeira vez em dias senti algo como um propósito. Proteger minha neta, até mesmo da própria mãe. Naquela noite, Luana dormiu no sofá. Léo emprestou cobertores. Fiquei acordado, sentado na cozinha, olhando pela janela. Não conseguia dormir. Pensava em Adriana, na voz dela quando ligou. Desesperada, furiosa, mas não arrependida. Nunca arrependida. Às 3 da manhã, o telefone de Léo tocou de novo. Ele estava dormindo. Atendi. Alô. Silêncio. E então uma voz que eu não ouvia há anos. Arthur. Era Irene, minha irmã, a mais nova, 68 anos. Morava em outro estado. Desde que Helena morreu, mal nos falávamos. Irene, graças a Deus. Adriana me ligou. Disse que você fugiu, que abandonou a casa, que está senil e perigoso. Fechei os olhos. Não estou senil, Irene. Eu sei. Por isso estou ligando. Adriana está dizendo coisas horríveis. Diz que você abusou dela, que roubou o dinheiro dela, que Luana corre perigo com você. Senti algo explodir dentro de mim. O quê? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Luana se mexeu no sofá. Baixei o tom. Irene, ela me expulsou. Disse que eu era o estresse dela, que eu deveria sair, e eu saí. Irene suspirou do outro lado. Eu sei. Irmão, eu sei. Por isso estou ligando, porque você precisa saber o que ela está dizendo. Ela está reescrevendo tudo. Ligou para meio mundo, para os vizinhos, para o trabalho dela. Ligou até para o Daniel. Gelei. Daniel? Sim. Disse a ele que você enlouqueceu, que precisa de ajuda psiquiátrica, que Luana te manipulou. Eu não podia acreditar, mas ao mesmo tempo podia, porque essa era a Adriana. Quando as coisas não saíam do jeito dela, ela mudava a história. Irene, você acreditou nela? Houve um silêncio longo e doloroso. No começo, sim. Pensei, meu irmão está velho. Talvez ele esteja mesmo confuso. Mas então liguei para o Nelson, seu vizinho. Ele me contou tudo. Me contou sobre o jantar, o que Adriana te disse, como você saiu só com uma sacola. E então eu soube. Minha sobrinha te expulsou e agora está mentindo para não ficar mal. Senti um alívio. Pelo menos alguém acreditava em mim. Obrigado, Irene. Não me agradeça. Eu devia ter te ligado antes. Devia ter perguntado como você estava. Mas eu também estava cansada,
doente, e achei que Adriana estava cuidando de você. Ela não estava cuidando de mim, Irene. Estava me suportando até não poder mais. Irene chorou. Me perdoe, irmão. Me perdoe por não ter estado lá. Você não tem que se desculpar. Ninguém tem que se desculpar. Eu só preciso que você saiba a verdade. Eu sei. E vou contar para todo mundo. Vou ligar para a Adriana e dizer que ela é uma mentirosa, que o que ela fez foi errado. Não, Irene, não faça. Por que não? Porque só vai piorar as coisas. Deixe-a com suas mentiras. Eu não preciso mais que as pessoas acreditem em mim. Só preciso de paz. Irene suspirou. Tudo bem. Mas, irmão, venha para minha casa, por favor. Não fique aí. Estou bem aqui, Irene. Léo está cuidando de mim. Houve um silêncio, e então Irene disse algo que gelou meu sangue. Arthur, o Daniel também quer falar com você. Fiquei sem palavras. Daniel, meu irmão mais novo, 72 anos. Não nos falávamos há 8 anos, desde que nossa mãe morreu, desde que brigamos pela herança. Ele queria vender a casa. Eu queria ficar com ela porque cuidei da mamãe até o fim. Brigamos. Ele me disse coisas horríveis. Você sempre foi o favorito. Sempre você. Eu não existo para esta família. E desligou. E nunca mais ligou. Até agora. Não quero falar com ele, eu disse. Arthur. Ele está doente. Senti um nó frio no estômago. O quê? Câncer avançado. Por isso ele quer falar com você antes que seja tarde. Não respondi. Não sabia o que dizer. Daniel, doente, morrendo como Léo, como Helena, como todo mundo. Arthur, dê uma chance a ele, por favor. Irene, ele me disse que eu arruinei a vida dele, que por minha causa ele nunca foi feliz. Eu sei. E ele se arrepende, ele me disse, chorando. Quero pedir perdão ao Arthur antes de morrer. Por favor, irmão, fale com ele. Fechei os olhos, respirei fundo. Tudo bem, diga a ele para me ligar. Irene suspirou, aliviada. Obrigada, irmão. Mas, Irene, se ele vier com mentiras ou manipulações, eu desligo. Ele não vai, eu prometo. Desligamos. Fiquei ali olhando para o telefone. Daniel, depois de 8 anos, o que ele poderia dizer que mudaria alguma coisa? Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, alguém bateu na porta. Léo abriu. Era uma mulher de uns 38 anos, magra, com um rosto cansado, o cabelo preso. Senhor da Costa. Ele assentiu. Sou Sara Gomes. Não sei se o senhor se lembra de mim. Léo franziu a testa, e então se lembrou. A faxineira que trabalhava na casa de Adriana. Ela assentiu. Sim, ele está aqui. Levantei, saí da cozinha. Eu a vi, e algo dentro de mim se quebrou, porque Sara tinha sido boa para mim. Ela me tratava com respeito, me ouvia, e Adriana a tinha demitido sem explicação. Sara. Ela me viu, e seus olhos se encheram de lágrimas. Seu Arthur, graças a Deus. Ela entrou, sentou-se. Servi-lhe um café. Ela tremia. Seu Arthur, eu tentei te encontrar. Liguei para a casa. A Adriana me bloqueou. Escrevi para Luana. Ela me disse que você tinha saído, e então encontrei o número do senhor da Costa num papel velho que tinha guardado. Léo assentiu. Ela me ligou há 2 dias. Eu disse que Arthur estava aqui. Sara me olhou. Preciso te contar uma coisa, algo que eu devia ter contado há meses. Mas eu tive medo. Fiquei tenso. O quê? Ela respirou fundo. Adriana me pedia para te dar os remédios errados, para misturar as doses, para deixar você dormir mais, para não te acordar para as refeições. Ela dizia, quanto mais ele dormir, menos ele incomoda. Senti como se tivessem jogado água gelada em mim. O quê? Sara assentiu, chorando. Eu não fiz, juro que não fiz. Foi por isso que ela me demitiu, porque eu me recusei. Eu disse a ela, senhora, isso é abuso. Não posso fazer isso. E ela gritou comigo, disse que eu não sabia de nada, que o pai dela era um manipulador, que eu era uma tola, e me demitiu sem me pagar as 2 últimas semanas. Léo colocou a mão no meu ombro. Eu não conseguia falar, não conseguia respirar.
Adriana não tinha apenas me expulsado, ela tinha tentado me sedar, me manter dormindo para que eu não incomodasse, para que eu não existisse. Seu Arthur, eu guardei as mensagens. Se o senhor precisar, posso te mostrar. Luana, que tinha ouvido tudo do sofá, levantou-se, veio até mim, me abraçou. Vovô, me desculpe muito, eu não sabia. Abracei-a com força. Não é sua culpa, meu amor. Nada disso é sua culpa. Sara enxugou as lágrimas. Tem mais. Adriana estava vendendo seus medicamentos, os que sobravam. Ela vendia na internet para fazer um dinheiro extra e escondia os extratos do banco. O senhor tem uma pensão, seu Arthur, que cai todo mês, mas ela nunca te entregou. Usava para as coisas dela. Senti raiva, pura raiva. Não pelo dinheiro, pela traição, pelas mentiras, pelo desprezo. Por que você está me contando isso agora? Sara me olhou fixamente. Porque quando soube que Luana estava aqui, eu soube que as coisas iam explodir e você precisa saber com quem está lidando. Adriana não vai desistir. Ela vai vir, vai mentir, vai chorar, vai manipular, mas não vai mudar, porque ela não acredita que fez nada de errado. Ela acredita que o problema é você e sempre vai acreditar. E naquele momento, com Sara à minha frente, com Luana abraçada à minha cintura, com Léo ao meu lado, eu entendi. Não havia mais volta. Minha filha tinha me traído de formas que eu nem podia imaginar, e eu já não podia perdoá-la, porque perdoar alguém assim seria trair a mim mesmo. Sara ficou por 2 horas. Mostrou-nos as mensagens, as conversas com Adriana, as ordens, as ameaças. Se você contar algo para o meu pai, eu te processo. Você não sabe o que é viver com um velho em casa. Faça o que eu digo ou procure outro emprego. Li cada mensagem, e cada uma era uma punhalada. Luana leu também e chorou. Mamãe, como ela pôde? Eu não tinha resposta, porque eu não entendia. Não entendia como minha filha, a menina que eu segurei no colo, que levei à escola, que consolei quando chorava, tinha se tornado isso, alguém capaz de me ferir sem remorso. Quando Sara foi embora, continuei sentado no sofá. Luana estava ao meu lado, Léo em sua cadeira. Nenhum de nós falava, até que Luana disse: Vovô, há outra coisa que você precisa saber. Olhei para ela. O quê? Ela se levantou, foi até sua mochila e tirou um caderno antigo, de capa gasta e folhas amareladas. Encontrei isso no quarto da mamãe. Estava escondido no fundo do armário dela, eu acho. Acho que era da vovó. Ela me entregou. Peguei. Minhas mãos tremiam. Era o diário de Helena. Reconheci pela caligrafia, pelo cheiro de lavanda dela. Você leu? Perguntei. Luana balançou a cabeça. Não. Senti que não devia. É seu. Abri o diário. As primeiras páginas eram de anos atrás, décadas. Anotações simples. Hoje Arthur me deu flores. Adriana deu os primeiros passos. Fomos ao cinema. Rimos. Coisas felizes. Coisas normais. Mas no final, as anotações mudaram, tornaram-se sombrias, tristes. Adriana está mudando. Ela não sorri como antes. Perguntei se estava tudo bem. Ela gritou comigo. Disse para eu ficar fora da vida dela. Arthur não vê, mas eu vejo. Nossa filha está nos deixando para trás. Virei as páginas e cheguei à última anotação, datada de 3 dias antes de Helena morrer. E o que li me partiu em 2. Continuei lendo. Outra anotação, de 2 anos antes de sua morte. Hoje foi o aniversário de Arthur. Adriana não veio. Ligou. Disse que tinha que trabalhar, mas ouvi risadas ao fundo. Ela estava num bar com amigos e escolheu isso em vez de estar com o pai. Arthur fingiu que não se importava, mas eu vi. Vi como a luz se apagou em seus olhos quando ele desligou o telefone. E não soube o que dizer, porque o que se diz a um homem cuja própria filha o esqueceu? Virei outra página. Adriana veio hoje, mas não para nos ver, para pedir dinheiro de novo. Arthur deu a ela tudo o que tinha, e ela nem agradeceu, apenas pegou o envelope e foi embora.
E eu fiquei pensando, quando foi que ela se tornou assim? Foi nossa culpa? Ou algumas pessoas simplesmente nascem sem saber amar? Hoje Adriana veio ao hospital, não para me ver, mas para perguntar quanto tempo me restava. Eu disse, pouco, semanas, talvez dias. E ela suspirou. Não de tristeza, de alívio, como quem se livra de um peso. E então ela disse, e o papai? Ele vai ficar bem sozinho? Eu disse, seu pai não vai ficar sozinho, ele terá você. Ela riu, uma risada amarga. Mãe, eu não posso cuidar do papai. Tenho minha vida. Meu trabalho, minha filha. Eu não posso. Eu disse, ele é seu pai, Adriana. Ele precisa de você. E ela me olhou fixamente. Mãe, eu não o escolhi. Você me escolheu, mas eu não escolhi isso. E foi embora sem se despedir, sem me abraçar. E eu fiquei ali, naquela cama de hospital, sabendo, minha filha vai rejeitar o pai e não há nada que eu possa fazer para impedir. Fechei o diário. Minhas mãos tremiam. Luana me observava. O que diz, vovô? Não consegui falar, apenas lhe entreguei o diário. Ela leu e levou as mãos à boca. Não, não pode ser. Léo leu também e balançou a cabeça. Helena sabia. Assenti. Sim, ela sabia, e não pôde fazer nada. Luana chorou. Vovô, me desculpe muito, abracei-a. Não se desculpe, meu amor. Você não é sua mãe. Você é diferente. Ela se agarrou a mim. Eu nunca vou te abandonar, nunca. E eu sabia que era verdade, porque Luana tinha o coração de Helena, não o de Adriana. Continuei lendo. Havia mais. Um bilhete solto, escrito com uma letra trêmula, como se Helena mal conseguisse segurar a caneta. Arthur, se você está lendo isso, é porque eu já me fui. E é porque algo deu errado, algo que eu temia. Adriana te rejeitou. Eu sei. Eu vi isso chegando há anos. Eu via. O jeito como ela te olhava, o jeito como suspirava quando você falava, o jeito como evitava te abraçar. Tentei falar com ela, tentei fazê-la entender, mas ela não ouvia. E agora, meu amor, eu te digo isto. Não volte. Se ela te expulsou, não volte. Não implore, não se humilhe, porque Adriana não sabe amar, e você merece ser amado. As lágrimas caíram no papel, borrando a tinta. Seu lugar não é com ela. Seu lugar é onde te recebem de braços abertos, onde você não tem que pedir desculpas por existir, onde você não é um fardo. Procure o Léo. Ele sempre foi seu verdadeiro irmão, mais do que Daniel, mais do que ninguém. Procure-o e fique com ele. E viva, Arthur. Viva sem culpa, sem vergonha, sem pedir desculpas por envelhecer. Porque envelhecer não é um crime, é um privilégio, e você merece vivê-lo em paz. Eu te amo, sempre te amei, e onde quer que eu esteja, estarei cuidando de você. Helena. Fechei o diário, apertei-o contra o peito e chorei como não chorava desde que ela morreu, porque Helena me conhecia, me entendia e me deu permissão para ser feliz sem Adriana. Luana me abraçou. Léo colocou a mão no meu ombro. E ficamos assim, os três, naquela casa velha, com aquele diário velho e aquelas verdades velhas que finalmente vinham à tona. Depois de um tempo me acalmei, enxuguei o rosto e disse, Helena estava certa, eu não vou voltar. Luana assentiu. Você não tem que voltar, vovô. Pode ficar aqui comigo com o senhor da Costa. Léo sorriu. Esta casa é sua, Arthur, pelo tempo que precisar. Assenti. E pela primeira vez em dias, senti algo como esperança. Não era felicidade, ainda não, mas era algo. Era a certeza de que valia a pena continuar, de que Helena estava cuidando de mim, mesmo da morte. Naquela tarde, alguém bateu na porta. Léo foi abrir, e então ouvi uma voz grossa, rouca, familiar. O Arthur está? Léo se virou para mim, me olhou como quem pergunta. Você quer ver essa pessoa? Levantei-me, fui até a porta, e lá estava Daniel, meu irmão. 72 anos, mas parecia ter 90, magro, pálido, com olheiras profundas, de bengala, com roupas largas demais para ele. E quando me viu, seus olhos se encheram de água. Arthur. Não respondi.
Apenas o olhei e esperei, porque desta vez não seria eu a falar primeiro. Desta vez, ele tinha que dar o primeiro passo. Daniel baixou o olhar. Posso entrar? Léo olhou para mim, assenti. Daniel entrou, sentou no sofá, sentei à sua frente. Luana estava na cozinha. Léo também, nos dando espaço. Daniel me olhou e disse: vim te pedir perdão. Não respondi, apenas esperei. Ele continuou: o que eu te disse há 8 anos foi errado. Eu estava com raiva, ressentido, com ciúmes. Mamãe sempre te preferiu e eu nunca superei isso. Mas isso não justifica nada. Você cuidou dela, você se sacrificou e eu só queria dinheiro. Sua voz quebrou. E agora estou morrendo e percebo que desperdicei 8 anos, anos que eu poderia ter passado com você, anos que eu poderia ter sido seu irmão. Senti algo no peito. Não era perdão, ainda não, mas era algo. Era compreensão, porque Daniel também estava sozinho, também estava com medo, também estava morrendo sem ninguém para cuidar dele. Por que você está aqui agora? Perguntei. Daniel enxugou os olhos. Porque Irene me contou o que Adriana fez com você, e eu me vi nela. A mesma raiva, o mesmo ressentimento, a mesma incapacidade de amar. E eu não quero morrer sendo como ela. Não quero morrer odiando você. Fechei os olhos, respirei fundo e disse: eu não te odeio, Daniel. Nunca te odiei, só fiquei. Só fiquei magoado por você ter me abandonado. Ele assentiu. Eu sei, e sinto muito, de verdade, sinto muito. E naquele momento, naquela casa, com meu irmão doente à minha frente, eu entendi. O perdão não apaga a dor, mas permite que você siga em frente. Eu estava cansado de guardar mágoas. Daniel e eu apenas ficamos ali, nos olhando. Fazia 8 anos desde a última vez. 8 anos de silêncio, de ressentimento, de palavras que nunca foram ditas. Ele parecia tão doente, tão frágil, tão quebrado. Quanto tempo você tem? Perguntei. Ele baixou o olhar. 3 meses, talvez menos. Assenti. Sinto muito. Ele balançou a cabeça. Não sinta. Eu mereço. Por tudo o que fiz a você, por tudo o que disse. Léo apareceu com café. Serviu-nos em silêncio. Luana continuava na cozinha, ouvindo. Daniel tomou um gole e então disse: Arthur, preciso que você me escute sem julgar. Apenas escute. Quando mamãe morreu, eu estava furioso. Não com você, com a vida, porque eu também cuidei dela. Eu também estive lá, mas ela só falava de você. O Arthur faz isso. O Arthur é tão bom. Eu era invisível. E quando ela morreu e deixou a casa no seu nome, senti que estava sendo apagado de novo. Sua voz quebrou. Mas a culpa não era sua. Era minha, por não saber lidar com meus próprios demônios. E eu te machuquei. Disse coisas horríveis, coisas que não sentia. Olhei para ele e vi sinceridade, ou pelo menos o que parecia ser sinceridade. E agora? O que você quer agora? Ele respirou fundo. Quero que você venha morar comigo. Tenho uma casa grande, 3 quartos, uma enfermeira. Você pode trazer a Luana. Podemos ser uma família de novo. Senti algo se agitar dentro de mim. Família. Depois de 8 anos, depois de tudo. Mas ao mesmo tempo, Daniel era meu irmão, meu sangue, e estava morrendo. Por que agora? Perguntei de novo. Ele enxugou os olhos. Porque a Adriana me ligou. Disse que você tinha saído, que estava senil, que a Luana estava em perigo, e eu acreditei nela. Mas então liguei para a Irene e ela me contou a verdade. Me contou o que a Adriana fez com você e eu me vi nela. A mesma crueldade, o mesmo egoísmo. E não quero morrer sendo como ela. Não quero morrer sabendo que fui tão cruel com você quanto ela. Engoli em seco. Porque suas palavras soavam reais, soavam honestas. Arthur, me dê uma chance, só uma. Deixe-me consertar as coisas, deixe-me cuidar de você. Luana saiu da cozinha, me lançou um olhar que dizia: Vovô, não confie nele tão rápido. Mas Daniel parecia genuíno, parecia arrependido. Não sei, Daniel, preciso pensar. Ele assentiu. Tudo bem, leve o tempo que precisar.
Mas, por favor, pense. Levantou-se, caminhou até a porta e então, pouco antes de sair, virou-se. Ah, tem mais uma coisa. Algo em seu tom mudou. Ficou mais frio, mais calculado. O que é? Perguntei. Ele hesitou e então soltou a bomba. Preciso que você me perdoe oficialmente num cartório, porque tenho uma herança pendente da mamãe, um imóvel em outro estado, e se você me perdoar legalmente, podemos dividi-lo. Gelei. Léo também. Luana cerrou os punhos. O quê? Minha voz saiu baixa, perigosa. Daniel ergueu as mãos. Não é o que você está pensando. É só uma formalidade legal. Nós dois precisamos concordar para vender. E o advogado diz que se houver uma reconciliação documentada, o processo é mais rápido. Encarei-o. Daniel, você veio por mim ou pelo dinheiro? Ele ficou tenso. Vim por você. O dinheiro é só uma pendência. Não. Minha voz foi firme. Você veio pelo dinheiro. Tudo isso, o câncer, os pedidos de desculpas, a casa grande, foi tudo para que eu assinasse. Daniel ficou pálido. Não, Arthur. Fora. Arthur, por favor. Fora, Daniel. Saia agora. Ele me olhou, procurando algum sinal de que poderia me convencer, mas não encontrou, porque eu tinha aprendido. Eu já tinha visto essa peça antes, com Adriana, com Gabriel, com todos que me usaram e depois me descartaram. Arthur, eu sinto muito. Você não sente. Você só sente por ter perdido sua chance. Daniel apertou os lábios e, sem mais uma palavra, saiu. A porta se fechou e eu fiquei ali, sentindo uma mistura estranha. Não era tristeza, não era raiva, era alívio. Porque desta vez eu não tinha caído. Desta vez eu tinha visto a armadilha antes de pisar nela. Luana veio até mim. Vovô, você fez a coisa certa. Assenti. Eu sei, meu amor, eu sei. Sentei-me. Minhas mãos tremiam, não de medo, de raiva, mas de outra coisa também. Orgulho, porque pela primeira vez na vida eu tinha dito não a alguém que queria me usar. Helena sempre me dizia: Arthur, você é bom demais. E as pessoas sabem disso e usam. E eu respondia: eles são minha família, meu amor. O que você quer que eu faça? E ela me olhava com tristeza. Que você se valorize. Que saiba que não precisa dar tudo de si para que eles te amem. Fechei os olhos. Aprendi, Helena. Levei 79 anos, mas aprendi. Léo se aproximou. Esse homem nunca vai mudar. Eu sei, mas você mudou. Olhei para ele. O que você quer dizer? Ele sorriu. Há uma semana, você teria dito sim, para não decepcionar, para não parecer mal, para não ficar sozinho. Mas agora você disse não, porque você sabe que merece mais. Senti algo quente no peito, porque ele tinha razão. Eu tinha mudado. Eu não era mais o homem que se deixava humilhar em silêncio. Não era mais o homem que aceitava migalhas de afeto. Agora eu era alguém que sabia o seu valor. Alguém que sabia que era melhor estar sozinho do que mal acompanhado. E isso, essa simples certeza, me deu força. Sentamo-nos. Luana fez mais café e enquanto bebíamos ouvimos algo lá fora. Um barulho, motores, sirenes. Nos olhamos. Léo franziu a testa. O que é isso? Ele foi até a janela e então, com a voz tensa, disse: é a polícia. Meu coração parou. O quê? Luana correu para a janela. Vovô, são 3 viaturas. Levantei, fui até a porta, abri e lá estavam eles. 3 carros de polícia com as luzes piscando. 6 policiais desceram. Um deles, um homem de uns 40 anos com um uniforme impecável, caminhou em minha direção. Arthur Mendes de Oliveira. Assenti com a garganta seca. Sou eu. Ele tirou um bloco de notas. Temos uma denúncia de sequestro de menor. Luana Sanches Ferrer. Ela está aqui? Senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Sequestro. O policial assentiu. Sua filha, Adriana Mendes de Oliveira, fez uma queixa formal.
Ela alega que o senhor retirou a menor da residência sem o consentimento dela, que a está mantendo contra a vontade. Luana saiu, com os olhos cheios de lágrimas. É mentira. Eu fugi. Meu avô não me sequestrou. O policial olhou para ela. Senhorita, você é Luana Sanches? Ela assentiu. Sim. Você está aqui por vontade própria? Sim. Minha mãe me bateu, me humilhou e eu decidi ir embora. O policial anotou, olhou para o parceiro. Precisamos falar com o senhor, senhor Oliveira, e com a menor. Terão que ir à delegacia para prestar depoimento. Léo saiu. Policial, este homem não sequestrou ninguém. A menina chegou por conta própria. Eu sou testemunha. O policial olhou para ele. E o senhor é Léo da Costa, dono desta casa? O policial assentiu. O senhor também terá que prestar depoimento. Luana agarrou meu braço. Vovô, não deixe eles me levarem de volta para ela. Abracei-a. Não vou deixar, meu amor. Mas nesse momento vi um carro parar atrás das viaturas. Era a Adriana. Ela desceu do carro, despenteada, com os olhos vermelhos, usando roupas amassadas. Caminhou em nossa direção e, quando me viu, gritou: Ali está ele! Esse é o homem que roubou minha filha! O policial ergueu a mão. Senhora, acalme-se. Mas Adriana não se acalmou. Continuou gritando: Ele está senil! É perigoso! Me devolvam minha filha! Luana se escondeu atrás de mim, tremendo. O policial me olhou. Senhor Oliveira, o senhor vai ter que vir conosco. Assenti. Tudo bem, mas a Luana vem comigo. Não vou deixá-la com ela. Adriana avançou. A Luana é minha filha, não sua. O policial se interpôs. Senhora, todos irão para a delegacia. Lá se resolverá. Adriana me olhou com ódio, puro ódio. E naquele momento eu entendi. Minha filha não tinha apenas me expulsado, não tinha apenas mentido sobre mim. Agora ela estava me acusando de um crime para retomar o controle, para vencer, para me fazer voltar rastejando. Mas desta vez não ia funcionar, porque desta vez eu tinha testemunhas. Tinha Luana, tinha Léo e tinha a verdade. E a verdade, pela primeira vez na minha vida, estava do meu lado. Nos colocaram nas viaturas, eu em uma, Luana em outra, Adriana em uma terceira. Léo pediu para ir comigo. O policial concordou. Durante o trajeto ninguém falou. Eu olhava pela janela, via a cidade passar e pensava, como chegamos a isso? Como uma família pode se destruir de forma tão completa? Chegamos à delegacia. Era um prédio antigo, com paredes descascadas e cheiro de umidade. Nos levaram para dentro. Fui levado a uma sala, Luana a outra, Adriana a outra. Um detetive entrou, um homem de uns 50 anos com um rosto cansado e uma gravata frouxa. Senhor Oliveira, me conte o que aconteceu. Respirei fundo e contei tudo. Desde o jantar, desde a frase, desde a minha saída, desde a chegada de Luana. O detetive anotava sem julgar, sem interromper. Quando terminei, ele disse: O senhor tem testemunhas? Sim, Léo, Sara, a ex-faxineira, Paulo, o motorista do ônibus, Beatriz, a padeira. Ele assentiu. Vamos chamá-los. Enquanto isso, fique aqui. Ele saiu. Fiquei sozinho naquela sala fria, com uma mesa de metal e 2 cadeiras. As paredes eram cinzas, havia uma pequena janela com grades e pela primeira vez me senti um criminoso, como alguém que fez algo errado. Mas eu não tinha feito nada, apenas protegi minha neta, apenas disse a verdade. E por isso estava sendo tratado como um delinquente. 2 horas se passaram, ou talvez mais, não sei. Perdi a noção do tempo até que o detetive voltou com um arquivo. Sentou-se à minha frente. Senhor Oliveira, falei com a menor, com seu amigo Léo, e liguei para Sara Gomes. Ele abriu o arquivo. Todos dizem a mesma coisa, que o senhor não sequestrou ninguém, que a menor fugiu por vontade própria, que há evidências de abuso emocional por parte da mãe. Senti um alívio. Então posso ir? Ele ergueu a mão. Não tão rápido.
Também falei com sua filha. Ela diz que o senhor está senil, que tem problemas de memória, que é um perigo para a menor. Cerrei os punhos. Isso é mentira. O detetive me olhou fixamente. Eu sei, porque também verifiquei seu histórico médico. Com sua permissão, liguei para seu médico anterior, o Dr. Ramírez. Ele diz que o senhor está perfeitamente lúcido, que não há sinais de demência ou declínio cognitivo. Na verdade, ele me disse que sua filha cancelou várias de suas consultas sem justificativa. Respirei aliviado de novo. Então, senhor Oliveira, não há caso de sequestro. Mas há uma menor que não quer voltar para a mãe, e isso é um problema. Engoli em seco. O que vai acontecer com a Luana? O detetive fechou o arquivo. Um juiz vai decidir isso. Vamos intimar vocês dois para uma audiência. Enquanto isso, Luana pode ficar com o senhor, mas sob a supervisão do Conselho Tutelar. Conselho Tutelar? Ele assentiu. Uma assistente social visitará a casa onde Luana está, avaliará as condições e fará um relatório. O juiz o lerá e decidirá. Assenti. Tudo bem. Faço o que for preciso. O detetive se levantou. Pode ir. Mas não saia da cidade e mantenha a Luana segura. Levantei, saí da sala e lá estava Luana, sentada num banco com Léo ao seu lado. Quando me viu, correu para mim, me abraçou. Vovô, o que eles disseram? Que você pode ficar comigo por enquanto. Ela chorou de alívio. Obrigada, vovô. Obrigada. Abracei-a forte e olhei para o fundo do corredor. Adriana estava lá me observando, com os olhos cheios de lágrimas, mas não de tristeza, de raiva, de derrota. Saímos da delegacia. Era noite. O ar estava frio. Léo chamou um táxi. Voltamos para a Vila Esperança em silêncio. Quando chegamos, Léo fez chá. Luana sentou no sofá. Sentei ao seu lado e então, pela primeira vez em horas, respirei. Vovô, você acha que a juíza vai me deixar ficar com você? Luana perguntou. Olhei para ela. Não sei, meu amor, mas vou lutar. Vou fazer tudo ao meu alcance para que sim. Ela assentiu. Eu também vou lutar. Léo sentou-se conosco. Vocês dois vão ficar bem. Vou me certificar disso. E naquele momento, naquela casa humilde, com aquelas pessoas leais, senti algo que não sentia há anos. Família. No dia seguinte, acordei cedo. Tinha coisas a fazer, coisas que não podia adiar. Fui ao banco. Com a ajuda de Beatriz, que veio comigo, consegui transferir minha pensão para uma nova conta em meu nome. Adriana não teria mais acesso. O funcionário do banco me olhou com compaixão. Senhor Oliveira, sua filha tentou bloquear esta transferência. Olhei para ele. Quando? Ontem. Ela ligou, dizendo que o senhor não estava em seu juízo perfeito. Mas precisamos de uma ordem judicial para bloquear uma conta, e ela não tem. Assenti. Obrigado. Saí do banco me sentindo mais forte, mais no controle da minha própria vida. Pela primeira vez em anos, eu estava no controle do meu dinheiro. Estava no controle das minhas decisões. Naquela tarde, uma enfermeira do posto de saúde da comunidade veio nos visitar. Léo a tinha chamado. Senhor Oliveira, soube o que aconteceu. Assenti. Sim, foi complicado. Ela sentou-se. O senhor precisa de um advogado, alguém para te representar na audiência. Conheço um, o nome dele é Estevão Lopes. É bom e não cobra caro. Agradeci. Ela me deu o número. Liguei naquela mesma tarde. Estevão veio no dia seguinte. Era um homem de uns 60 anos, com óculos grossos e uma pasta velha, mas falava com segurança, com conhecimento. Senhor Oliveira, seu caso é forte. Você tem testemunhas, tem provas e tem uma menor que claramente não quer voltar para a mãe. Podemos vencer isso. Senti esperança, esperança real. Os dias seguintes foram intensos. Estevão colheu depoimentos. Sara depôs. Paulo depôs. Beatriz depôs. Até Nelson, o vizinho ex-militar, depôs. Todos disseram a mesma coisa. Adriana tinha me expulsado, me humilhado, e Luana tinha fugido por vontade própria.
Enquanto isso, Luana e eu nos acomodamos na casa de Léo. Ela dormia no quarto dos fundos, eu dormia no sofá. Léo insistia em me dar sua cama, mas eu não aceitava. Você está doente, precisa descansar. Ele sorria. E você também. Mas você é mais teimoso que eu. Ríamos e, no meio do caos, encontramos paz, pequenos momentos de paz que nos mantinham de pé. Luana começou a ajudar Beatriz na padaria por algumas horas de manhã. Beatriz lhe pagava um pouco e Luana guardava. Para quando eu tiver que ir para a faculdade, ela dizia. Eu a observava com orgulho, porque minha neta era forte, era resiliente, era tudo o que sua mãe não era. Eu, por minha parte, comecei a dar aulas voluntárias no centro comunitário. História para a terceira idade. Amadeu, o vizinho cego que Léo me apresentou, foi meu primeiro aluno. Seu Arthur, eu quero aprender. Mesmo que eu não veja, posso ouvir. E ele ouvia com atenção, com fome de saber. E eu senti algo que não sentia há anos. Propósito. Eu ainda era útil. Eu ainda importava, eu ainda podia dar algo ao mundo. Martina, a vizinha ranzinza, passou um dia com potes de comida. Para você e para a menina. Não desperdicem. Luana agradeceu. Obrigada, dona Martina. A mulher assentiu e, antes de sair, olhou para mim. O senhor renasceu, seu Arthur. Dá para ver. E foi embora. Fulgêncio veio outro dia. Seu Arthur, vamos jogar dominó no sábado. O senhor vem? Assenti. Estarei lá. E fui, e joguei, e perdi. Mas não importava, porque eu estava vivo, porque estava cercado de pessoas que se importavam comigo, porque pela primeira vez em anos eu não era um fardo. Eu era o seu Arthur, o professor, o amigo, o avô. E isso, essa simples afirmação da minha existência, me devolveu a vontade de viver, a vontade de lutar, a vontade de vencer. 3 semanas se passaram. 3 semanas de preparação, de nervos, de medo. A audiência foi marcada para uma terça-feira, às 10 da manhã. Estevão, meu advogado, veio na noite anterior. Senhor Oliveira, amanhã vai ser difícil. Adriana também tem um advogado, e eles vão te atacar. Vão dizer que você é velho, que não pode cuidar de uma adolescente, que Luana precisa da mãe. Olhei para ele. E o que vamos dizer? Ele sorriu. A verdade, que Luana está melhor com você, que tem estabilidade, que tem amor e que a mãe a agrediu. Assenti, mas o medo ainda estava lá, porque a verdade nem sempre vence. Às vezes, o sistema protege quem não merece. Não dormi naquela noite. Fiquei acordado, olhando para o teto, pensando em tudo o que podia dar errado. E se a juíza não acreditasse em mim? E se ela decidisse que Luana tinha que voltar com Adriana? E se me tirassem minha neta? Luana também não dormiu. Ouvi-a levantar várias vezes, ir ao banheiro, voltar. Às 6 da manhã levantei e fui para a cozinha. Ela já estava lá, sentada à mesa com as mãos apertando uma caneca vazia. Não conseguiu dormir? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Estou com medo, vovô. Sentei ao seu lado. Peguei sua mão. Eu também. Mas vamos ficar bem. Aconteça o que acontecer, vamos ficar bem. Chegamos ao fórum às 9. Estevão nos esperava na entrada. Prontos? Assenti. Luana também. Entramos. Era um prédio frio, com corredores longos e cheiro de papel velho. Sentamo-nos numa sala de espera e então eu a vi. Adriana. Estava sentada do outro lado com seu advogado. Um jovem de terno caro e cara arrogante. Adriana me olhou e eu olhei de volta. Ela parecia diferente, mais magra, com olheiras profundas, o cabelo sem brilho. Mas seus olhos ainda tinham aquela dureza, aquela frieza, aquela incapacidade de aceitar que estava errada. Luana apertou minha mão. Não olhe para ela, vovô. Não tenho medo de olhar para ela, meu amor. Chamaram nossos nomes. Entramos na sala de audiências. A juíza era uma mulher de uns 55 anos, com óculos e uma expressão séria. Bom dia. Sou a juíza Amparo Guimarães.
Estamos aqui para resolver a questão da guarda temporária da menor, Luana Sanches Ferrer. Senhora Sanches, tem a palavra. O advogado de Adriana se levantou. Meritíssima, minha cliente é uma mãe responsável, trabalhadora, que cuidou de sua filha por 16 anos. O senhor Oliveira, com todo o respeito, é um homem de 79 anos. Não tem recursos nem energia para cuidar de uma adolescente. Além disso, ele retirou a menor da residência sem o consentimento da mãe. Isso configura sequestro. Estevão se levantou. Objeção, meritíssima. Não houve sequestro. A menor fugiu por vontade própria. Temos depoimentos que provam isso. Além disso, há evidências de abuso emocional e físico por parte da mãe. O advogado de Adriana sorriu. Abuso? A senhora Sanches nunca bateu na filha. Houve uma discussão normal entre mãe e filha adolescente, nada mais. Luana se encolheu ao meu lado. Estevão olhou para a juíza. Meritíssima, a menor tem um hematoma no braço, documentado pelo Conselho Tutelar, e há testemunhas que confirmam o abuso emocional. A juíza anotou. Continuemos. Senhor Oliveira, gostaria de dizer algo? Levantei-me com as pernas trêmulas. Sim, meritíssima. Eu não roubei minha neta. Ela veio até mim porque não tinha para onde ir, porque a mãe dela bateu nela, porque a mãe dela me expulsou de casa sem motivo. Eu só quero cuidar dela, dar-lhe um lar, dar-lhe amor. Sei que sou velho, sei que não sou perfeito, mas eu a amo e ela me ama, e isso tem que valer alguma coisa. Sentei-me. A juíza me olhou. Senhor Oliveira, o senhor tem um lugar estável para morar? Sim, com meu amigo Léo. E tem uma renda? Sim, minha pensão. E trabalho na padaria do bairro. A juíza anotou. E você, Luana? O que você quer? Luana se levantou, com os olhos cheios de lágrimas. Eu quero ficar com meu avô. Minha mãe não me ama. Ela só me tem porque tem vergonha que as pessoas saibam que eu fui embora. O advogado de Adriana se levantou. Meritíssima, a menor está sendo manipulada. É óbvio que o avô colocou ideias na cabeça dela. Luana olhou para ele com raiva. Ninguém me manipulou. Minha mãe me bateu. Minha mãe expulsou meu avô. Eu vi tudo. A juíza ergueu a mão. Ordem. Luana, sente-se. Luana sentou, tremendo. Coloquei a mão em seu ombro. A juíza olhou para seus papéis. Tenho aqui o relatório do Conselho Tutelar. Diz que a menor está em boas condições na residência do Sr. Oliveira, que tem estabilidade emocional, frequenta a escola e não mostra sinais de estar em perigo. O advogado de Adriana ficou tenso. Mas, meritíssima, isso é temporário. Um homem da idade dele não pode. Um homem da idade dele, a juíza interrompeu, cuidou melhor desta criança do que a própria mãe nas últimas semanas. É o que diz o relatório. Senti um raio de esperança. A juíza chamou Beatriz. Ela entrou, nervosa. Sentou-se. Senhora Verenice, a senhora conhece o senhor Oliveira, correto? Sim, meritíssima, há 40 anos. Então, como o descreveria? Beatriz olhou para mim com os olhos se enchendo de lágrimas. O seu Arthur é uma daquelas pessoas que não se encontra mais. Honesto, trabalhador, generoso. Quando meu marido morreu, ele foi o único que veio ao velório e trouxe comida para que eu não precisasse cozinhar. E quando abri a padaria, ele me emprestou dinheiro, sem juros, sem papel, só na confiança. A juíza anotou. E com a Luana? Como ele é com a Luana? Ele é um avô de verdade. Não um daqueles que dá dinheiro e vai embora. Ele a escuta, a respeita, a trata como gente. E a Luana? A Luana o adora, dá para ver. Beatriz enxugou os olhos. Se alguém merece cuidar daquela criança, é ele. Então a juíza continuou. No entanto, a lei é clara. A guarda pertence aos pais, a menos que haja provas contundentes de abuso severo. E aqui, embora haja abuso emocional, não há o suficiente para remover a guarda permanentemente. Senti meu coração ser arrancado. Mas meritíssima. Ela ergueu a mão.
Deixe-me terminar. Estou ordenando uma avaliação psicológica de ambos, da mãe e do avô, e uma avaliação da menor. Isso levará 2 meses. Enquanto isso, a guarda temporária permanece com o Sr. Oliveira. Respirei aliviado, mas só um pouco, porque 2 meses não era para sempre. 2 meses era apenas um adiamento. O advogado de Adriana protestou. Meritíssima, isso é injusto. Minha cliente tem direito de ver a filha. A juíza assentiu. E ela terá. Estou ordenando visitas supervisionadas. 1 vez por semana, em local neutro. O conselho tutelar coordenará. Adriana se levantou. Não, eu quero minha filha de volta. A juíza olhou para ela com severidade. Senhora Sanches, sua filha não quer voltar com a senhora, e eu tenho que considerar a opinião dela. Sente-se. Adriana sentou, com o rosto vermelho, as mãos cerradas. E eu soube. Isso não tinha acabado. Estava apenas começando. Saímos do tribunal. Luana me abraçou. Vovô, nós vencemos. Não vencemos, meu amor. Apenas ganhamos mais tempo. Estevão assentiu. O seu Arthur tem razão. Isso vai continuar. Adriana não vai desistir. Mas temos uma vantagem. A verdade está do nosso lado. Naquela tarde, quando voltamos para casa, Léo esperava com café. Como foi? Bem, mais ou menos. Contei-lhe tudo. Ele assentiu. 2 meses é tempo suficiente para se preparar, para reunir mais provas, para mostrar que Luana está melhor aqui. E assim, naquela noite, enquanto Luana dormia, fiquei acordado, pensando, planejando, porque sabia que a próxima audiência seria a final, e eu não podia perdê-la. Eu não ia perder a Luana, não depois de tudo o que passamos. Nas semanas seguintes, algo inesperado aconteceu. Adriana começou a ir às visitas supervisionadas, mas não para ver Luana, para me atacar. Pai, isso é ridículo. Me devolva minha filha. Não é minha decisão, Adriana. É a decisão da juíza. Você a manipulou. Colocou ideias na cabeça dela. Não, você a machucou e ela decidiu ir embora. As visitas eram tensas, dolorosas. Luana mal falava com a mãe e Adriana, em vez de tentar se reconectar, só acusava, só atacava. E a cada visita, a assistente social anotava, e eu sabia que aquelas anotações me ajudariam, porque mostravam quem Adriana realmente era e quem eu era. E no final, quando a audiência final chegasse, a verdade falaria mais alto que as mentiras. 2 meses depois, voltamos ao fórum, desta vez com mais provas, mais testemunhas, mais esperança. A juíza Amparo Guimarães entrou, todos nos levantamos. Ela sentou-se, abriu um arquivo. Revisei as avaliações psicológicas, a avaliação da menor e os relatórios das visitas supervisionadas. Olhou para a Adriana. Senhora Sanches, a avaliação mostra que a senhora tem altos níveis de estresse, ansiedade e dificuldade em gerenciar suas emoções. Mostra também uma falta de empatia em relação à sua filha. O advogado de Adriana se levantou. Meritíssima, minha cliente esteve sob muita pressão. Isso não significa que não possa cuidar da filha. A juíza olhou para ele. Sente-se, senhor Oliveira. Sua avaliação mostra que o senhor está em plena capacidade mental, que não há sinais de demência, que tem estabilidade emocional e que tem um forte vínculo com sua neta. Senti um alívio, mas a juíza continuou. No entanto, há uma preocupação. Sua idade e sua saúde. O laudo médico afirma que o senhor tem pressão alta, que precisa de medicação constante e que, estatisticamente, na sua idade, complicações de saúde são comuns. Senti um nó na garganta. Meritíssima, eu me cuido, tomo meus remédios e tenho apoio. Léo, meu amigo, Beatriz, Sara, todos me ajudam. A juíza assentiu. Eu sei. Mas a lei exige que eu considere o bem-estar da menor a longo prazo. O advogado de Adriana sorriu, como se soubesse que já tinha vencido. Meritíssima, está claro. A menor deve voltar para a mãe. É o natural, é o certo. Estevão se levantou. Meritíssima, com todo o respeito,
O que é natural nem sempre é o certo. O certo é o que protege a menor. E a menor corre risco com a mãe. A juíza ergueu a mão. Ambos têm pontos válidos. Mas há algo que não consideraram. Olhou para todos nós. A opinião de Luana. Virou-se para minha neta. Luana, você tem 16 anos. Tem idade suficiente para que sua opinião tenha peso legal. O que você quer? Luana se levantou com as pernas trêmulas, mas a voz firme. Eu quero ficar com meu avô. Sei que ele é velho, sei que pode ficar doente, mas ele cuida de mim, me escuta, me respeita. Minha mãe. Minha mãe só me vê como um fardo, como algo que ela tem que suportar. Não quero viver assim. Prefiro ficar com alguém que me ama de verdade, mesmo que por pouco tempo, do que com alguém que me tem só por obrigação. Suas palavras ecoaram no tribunal. A juíza anotou. Adriana se levantou. Luana, isso não é verdade. Eu te amo. Luana olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas. Não, mãe, você não ama. E eu não preciso mais de você. Adriana ficou pálida. Sentou-se como se tivesse sido atingida. A juíza fechou o arquivo. Tomei uma decisão. Mas antes, quero dizer algo. Olhou para todos nós. Este caso me fez refletir sobre o que significa ser uma família, sobre o que significa cuidar e sobre o que significa amar. Fez uma pausa. A senhora Sanches tem o direito legal sobre sua filha. Isso é indiscutível. Mas um direito legal nem sempre se alinha com o bem-estar emocional. Senti meu coração bater forte. Decidi conceder a guarda legal ao senhor Arthur Mendes de Oliveira, com supervisão do Conselho Tutelar a cada 3 meses. A senhora Sanches terá direito a visitas, mas apenas se a menor concordar. Senti como se o mundo tivesse parado. Tinha ouvido direito? Luana agarrou meu braço. Vovô, nós vencemos. A juíza continuou. No entanto, dada a idade do senhor Oliveira, ordeno que seja nomeado um guardião subsidiário. Alguém que possa assumir a responsabilidade por Luana, caso o senhor Oliveira não possa mais. Existe alguém? Estevão se levantou. Meritíssima, Sara Gomes, ex-faxineira do senhor Oliveira, manifestou sua disposição para ser a guardiã subsidiária. A juíza assentiu. Perfeito. Que ela seja contatada para os trâmites legais. Bateu o martelo. Sessão encerrada. E naquele momento, tudo explodiu. Luana chorou. Eu chorei. Estevão sorriu. E Adriana. Adriana se levantou e saiu sem uma palavra, sem olhar para trás. Saímos do tribunal. O sol brilhava, o ar estava fresco e senti algo que não sentia há anos. Vitória. Não uma vitória sobre Adriana, mas uma vitória sobre o medo, sobre a solidão, sobre a sensação de que eu não valia nada. Luana me abraçou. Obrigada, vovô. Obrigada por lutar por mim. Abracei-a com força. Sempre vou lutar por você, meu amor. Sempre. Estevão nos parabenizou. Senhor Oliveira, o senhor fez história. Não são muitos os avós que vencem casos como este. Sorri. Eu não venci. A verdade venceu. E fomos para casa. Para a Vila Esperança. Para aquele bairro antigo onde eu tinha renascido. 6 meses depois, a vida se acalmou. Luana mudou de escola. Agora ia para uma perto da Vila Esperança. Fez amigos, ria mais, dormia melhor. Léo continuava lutando contra o câncer. Alguns dias eram melhores, outros piores. Mas ele sempre sorria. Arthur, se eu morrer amanhã, morro feliz. Porque tenho você aqui. E isso é mais do que eu esperava. Sorri também porque sabia que era verdade. Fulgêncio continuava nos convidando para jogar dominó. Seu Arthur, o senhor já ganhou 3 vezes. Deve estar roubando. Eu ria. Não estou roubando. Só sou bom. Beatriz continuava me dando trabalho na padaria. Seu Arthur, preciso de ajuda com o estoque amanhã. Estarei lá, Beatriz. Martina continuava trazendo potes de comida. Para você, para a menina e para o Léo. Não desperdicem. Amadeu, o vizinho cego, continuava vindo às minhas aulas de história. Seu Arthur,
Me fale sobre a Revolução Mexicana, e eu contava com paixão, com vida, porque ensinar me fazia sentir útil, me fazia sentir vivo. Irene nos visitava todo mês, trazendo comida, remédios, afeto. Irmão, estou tão feliz em te ver assim. E eu estava feliz também, porque pela primeira vez em anos eu não era um fardo, eu era necessário, eu importava, e isso mudava tudo. Uma tarde, estava sentado na varanda. Luana trouxe café. Vovô, no que está pensando? Olhei para ela. Na sua avó. No que ela me disse no diário. Amor não é sangue, é escolha. Luana sorriu. Ela tinha razão. Assenti. Sim. Levei 79 anos para entender, mas agora entendo. Léo saiu com o jornal, sentou-se ao meu lado. Do que vocês dois estão falando? Sobre amor, família, escolhas. Ele sorriu. Boas conversas. Beatriz passou na rua. Seu Arthur, amanhã às 7. Levantei a mão. Estarei lá. E naquele momento, olhando para Luana, para Léo, para Beatriz, para este bairro que me acolheu de braços abertos, eu entendi algo. Eu tinha vencido. Não contra Adriana, mas contra o abandono, contra a solidão, contra a ideia de que envelhecer significava desaparecer. E se você, que está ouvindo minha história, já se sentiu descartável, se já lhe disseram que era um fardo, se já foi rejeitado por quem dizia te amar, quero que saiba de uma coisa. Você não está sozinho. Eu passei por isso também e sobrevivi. Não porque eu era forte, mas porque encontrei pessoas que me escolheram, pessoas que me viram, pessoas que me amaram sem me pedir para pedir desculpas por existir. E você também pode encontrar essas pessoas, essa família escolhida, esse lugar onde você importa. Não desista, não se cale, não se deixe apagar, porque você vale a pena. Mesmo que ninguém te diga, mesmo que ninguém te mostre, você vale a pena. Você já foi rejeitado por quem dizia te amar? Me diga aqui embaixo. Você não está sozinho. Se esta história tocou seu coração, me deixe um like e se inscreva. Todos os dias eu compartilho histórias que poderiam ser a sua. Obrigado por ter chegado até aqui, de verdade. Até a próxima história. M.